para quem não o conhece, quem é que é o Paulo Martins? Bem, Paulo Martins, para muitos é um dinossauro já passou os 50 anos. É alguém que gosta muito de trabalhar, que gosta muito de se desafiar ele próprio, que tem um lado muito exposto e muito público, mas também tem um lado pessoal muito grande, virado para a família e para os amigos. É aquela pessoa que gosta de se divertir, que tem quase duas faces, ou seja, quando está a trabalhar, trabalha sempre com muito rigor, com muito afinco, mas quando está a descomprimir, normalmente é o mais louco do grupo. Por isso, é uma pessoa extrovertida, sobretudo em casa, com os amigos, com a família, e por outro lado, às vezes, uma pessoa se calhar menos compreendida, porque no trabalho, por vezes, torna-se mais defensivo. Esse é o Paulo Martins. É alguém que gosta e que é completamente obcecado por aprender. Para mim, aprender é algo fundamental para viver. Não consigo viver sem ter objetivos que me motivem a saber sempre mais. Não saber para ser melhor, mas saber para me realizar, para me sentir bem comigo próprio. Aliás, um dos meus grandes objetivos de vida é realmente, quando chegar à minha velhice, se lá chegar, não é? Sentir-me realizado com aquilo que fiz e sentir que, se não fiz mais, foi porque não consegui. Mas tentar dar sempre o máximo em tudo aquilo que faço, nem que seja nas pequenas coisas de casa, a aspirar ou a limpar a casa de banho. Por isso, não estou a dizer que sou um perfeccionista obcecado, mas gosto de fazer as coisas bem e gosto de aprender. Na realidade, esse é o Paulo Martins. Já foi estudada essa resposta. Não, de todo. E eu costumo sempre perguntar a seguir, a segunda pergunta é se, neste caso, o mestre se lembra onde é que nos conhecemos. Penso que foi na Armab, não é? Na Armab, já há uns anos, e o Neves, que é assim que nós nos conhecemos, não é? Aquela pessoa sempre reservada, bem disposta, com um humor sempre muito descontraído, mas sempre alguém que está pronto a receber e que acolhe bem os outros e é um gosto. Obrigado. Obrigado. Queria que falasse então um bocadinho do seu início do percurso musical, onde é que começou a estudar, em que altura é que realmente ponderou a parte de seguir música. Olha, o meu percurso é muito engraçado, é um percurso se calhar muito semelhante ao de muitos músicos portugueses. E eu vivia numa pequena aldeia, em Castelo de Paiva, de onde sou natural, e havia a Casa do Povo, que era uma coisa muito típica das aldeias, a Casa do Povo, onde havia uma escola da banda, não é? E eu ia brincar com os meus amigos e eu via as aulas de solfégio e de instrumento na escola da banda, na altura em que havia um professor para tudo, não é? Que era o Sr. Noronha, que era uma pessoa muito respeitada, que era um mestre também do coro, alguém que estava muito ligado à igreja, e aquilo foi despertando em mim algum interesse. E eu, muito novo, comecei a respeitar as aulas e um dia pedi para entrar para a escola da banda. Pronto, tinha eu 5 ou 6 anos, mais ou menos. E a partir daí, pronto, fui sempre estudando, também passei pelo coro, não é? Para tocar a flauta de Wiesel, essas coisas todas. E como é que surgiu a escolha do primeiro instrumento? Na altura não era escolhido, era imposto, não é? Pronto, por incrível que pareça, o meu primeiro instrumento foi clarinete. A sério? É verdade. Essa não sabia. É verdade. Afinal estava tudo... É verdade. E eu era o terceiro Z da banda, como se chama dizer, não é? Comecei a aprender clarinete e, efetivamente, era um instrumento que não me dizia muito, mas era o que a banda tinha na altura, não é? E depois, quando eu tinha uns 13 anos, o maestro, que era uma pessoa muito interessante,
um amador, mas com um sentido, com uma intuição musical muito interessante, que era o Sr. Boaventura Moreira, que infelizmente já faleceu. Perguntou-me se eu não queria tocar saxofone soprano, porque a banda precisava de um saxofone soprano e não tinha. E eu disse que sim, claro, óbvio. E então lembro perfeitamente do dia em que viemos já à famosa Casa Guimarães, compraram um saxofone soprano para mim, a banda comprou um instrumento e eu comecei a aprender. E muito rapidamente fiz uma adaptação mesmo rápida, foi giro. Passado um ano fui com um amigo, muito engraçado, já nem me lembrava desta história, fui com um amigo a um concurso a Cantanhede, da banda de Cantanhede, e ganhamos os dois o concurso, eu e ele. Pronto, foi muito engraçado. Esse foi, digamos, o meu princípio de vida na música. Pronto, depois, claro, aquela minha necessidade de querer saber mais, eu pedi aos meus pais para estudar com alguém a sério. Gostava de aprender, gostava de seguir a carreira musical. Tinha eu 14 anos. E os meus pais, na primeira fase, ficaram um pouco reticentes porque eu era muito rebelde. Eu fazia muitas asneiras. Eu era muito traquino. Era muito irreverente. Aliás, ainda hoje sou irreverente, mas... Ou seja, isso lá traquino eu nunca o perdi, mas a vida levou-me a ser mais responsável. E os meus pais tiveram algum receio, porque, lá está, viviam na aldeia e eu tinha que vir estudar para o Porto, porque na altura claro. não havia escolas. Sim, não havia tantas oportunidades também como agora. Era muito difícil. Afortunadamente, eu tenho um irmão mais velho, que foi sempre um menino muito atinado, e que já estava a estudar aqui no Porto. E pronto, e passado um ano então lá convenci os meus pais e vim viver com o meu irmão. Vivíamos num quarto pequenino, coitados, era o que havia, não é? Eu venho de uma família relativamente humilde, em que os meus pais sempre pautaram por nos dar um máximo dos máximos na educação toda a vida, e fizeram um grande esforço para nos ter cá. Pronto. E foi quando eu fui fazer inscrição e provas para o conservatório e fui admitido na altura e pronto, e daí para cá comecei a ter aulas no conservatório de saxofone, já com o professor Francisco Ferreira, que era um jovem. Ele tinha começado há muito pouco tempo a carreira de professor, porque tinha vindo de França, e pronto, e foi alguém que me estimulou muito e que criou muitos desafios, e fiz todo o percurso do conservatório. Trabalhei com gente, fiz muitas masterclasses, fiz muita coisa, e pronto, e digamos, penso que não era um mau aluno, não é? Penso que não era um mau aluno. Pronto, depois quando acabei a minha formação no conservatório, não havia curso superior em Portugal, e eu queria estudar mais. Mas naquela altura ainda não havia, digamos, aquela facilidade que há hoje de ir para fora logo, claro. E também financeiramente não, os meus pais não podiam suportar que eu fosse estudar para fora, e então eu decidi começar a estudar outro instrumento, um instrumento em que eu pudesse ter um professor que me pudesse orientar a nível superior, e comecei a tocar fagote. Digamos que eu acabei o meu curso de saxofone em setembro de 2003, não, de 93, meu Deus, 93, e comecei a tocar fagote em outubro. E porquê o fagote? Porque eu achava o instrumento muito interessante, e era um instrumento de orquestra, e eu gostava, como saxofonista, e eu já tinha a oportunidade de tocar muitas vezes na Orquestra do Porto. Aliás, toquei na Orquestra do Porto mais de 20 anos, como saxofonista convidado. Sempre, fazia imensos programas. E achava o instrumento fantástico. E depois soube que havia um bom professor, na altura o professor Kestman, que também era um entusiasta, era uma pessoa muito iluminada, digamos assim, uma pessoa com uma energia muito interessante, e eu pedi-lhe umas aulas. E é engraçado que eu não tinha um instrumento, não tinha nada, e ele emprestou-me um fagote barroco, nas chaves, muito engraçado, e eu comecei a estudar avidamente, como sempre, não é?
E passado 2 meses comprei o fagote, ou seja, comecei a estudar fagote para aí em outubro e em maio entrei na ESMAI. Foi assim uma coisa muito rápida mesmo. Pronto, depois estive 3 anos com ele cá e ao fim do 3º ano, ou seja, o final do bacharelato, achei que era interessante ir à descoberta de algo mais. E foi quando fui para a Alemanha e o primeiro ano na Alemanha fazia as 2 escolas, ou seja, ainda estava aqui a estudar. E porquê a Alemanha? Porque a Alemanha, digamos, para mim é o país de referência a nível musical. E as melhores professores de fagote para mim estavam na Alemanha. A Alemanha, a Áustria. Agora está muito em voga a Suíça na altura não estava tão em voga. Mas era um país fortíssimo, não é? E depois também pela história, sempre me despertou o interesse pela cultura alemã, não pelo passado histórico, mas pela capacidade de trabalho que eles têm, pelo rigor, pela disciplina, digamos assim. E também porque, na altura, o Kästmann, sendo uma pessoa muito visionária e muito à frente, e porque também vem de outra cultura, não é? Todos os anos organizava uma viagem com os alunos por várias escolas. E um ano nós fomos à Alemanha, fomos a 3 ou 4 escolas, tocar para vários professores, ou seja, a nossa classe... Incrível. E metíamos numa carrinha e íamos por aí fora, à aventura, não é? E fomos a Karlsruhe e eu conheci o meu professor, Gunther Fitzenmeier, que é um senhor, e adorei a aula com ele, adorei. Achei que era uma pessoa muito inspiradora, uma pessoa dócil, mas ao mesmo tempo muito assertiva, e achei fantástico, fantástico. E quando chegamos, disse ao Kästmann que... e na altura estivemos com Azzolini, fomos a Viena também, estivemos com o Thunmann, ou seja, mas para mim a pessoa que ficou na minha memória foi realmente o Fitzenmeier. E eu disse ao Kästmann que gostava de ou fazer Erasmus ou eventualmente estudar com ele. E ele achou muito boa ideia. Foi sempre uma pessoa que nunca nos cortou as asas, ou seja, sempre nos deu liberdade para voar, e muito bem. Isso também me serve de exemplo de vida, não é? E então eu voltei à Alemanha para ter mais umas aulas com o Fitzenmeier e ele disse que gostava muito que eu fizesse provas para a escola. E lá fui eu, não é? Um dia fazer provas na Alemanha, que também foi um episódio incrível, porque na altura não havia muitos voos, não é? Não havia low cost, não havia nada. E bastava ir à aplicação. E então o voo atrasou e eu cheguei atrasado e cheguei tipo 15 minutos antes da hora da prova. Então eu entrei na prova com um pianista que nem conhecia e foi tocar à primeira, assim, uma coisa assustadora mesmo. Mas correu muito bem, e eu fiquei 4 anos a estar na Alemanha. Foram anos de aprendizagem incrível. Que memórias é que tem, assim, que me marcaram? Tanto, pode dizer mesmo também relativamente à ESMAI? Sim, a ESMAI foi muito importante porque o Kästmann era uma pessoa muito inspiradora e, sobretudo, sempre muito positiva, uma pessoa que trabalhava muito o aspecto musical, a ideia, a fantasia, digamos, toda a parte sonhadora do músico, não é? Digamos que... e eu achava aquilo fantástico, mas achava que cometia demasiados erros. Ou seja, a parte emocional sobrepunha-se sempre à parte da razão e do rigor. E na Alemanha foi exatamente o oposto. Não é? Eu lembro perfeitamente, numa das aulas, do meu professor me dizer que a música não era só fado. E que realmente eu tinha muito talento, mas que fazia demasiada música e era pouco rigoroso. E conseguiu-se adaptar bem a essa mudança de realidades? Foi difícil. Eu lembro perfeitamente,
lembro perfeitamente. Na altura existia uma coisa chamada minidisc, não sei se é do teu tempo. O minidisc era espécie de, era um gravador com tipo uma disquete, digamos assim. Sim. Quase uma A disquete chão. Era quase isso. E eu gravava todas as minhas aulas. Pedia ao professor para gravar as aulas. As aulas eram muito duras. Porque lá está, eu fui estudar para a Alemanha, mas vivi sempre em Portugal. Porque tinha que trabalhar, tinha que ter dinheiro para poder estudar. Uma altura em que os cêntimos eram todos contados, completamente, não é? Tudo o que tínhamos era para estudar, todo o dinheiro que ganhava. E as viagens eram muito caras. E eu viajava cada 3 semanas. E eu viajava ao domingo, domingo de madrugada, sempre. Chegava à escola domingo a seguir ao almoço, estudava a tarde toda. E depois, segunda-feira de manhã, o professor reservava sempre 3 horas de aula. Almoçava numa hora e depois tinha mais 2 horas de aula. Eram 5 horas. Super gente. Era muito duro. Era muito duro. E eu lembro dos primeiros meses, eu gravava as aulas e vinha no avião ouvir e pensava, não entendo o que é que estou aqui a fazer. Eu sinto que não estou a evoluir, algo não está bem aqui, mas uma coisa que eu aprendi na vida foi confiar nos nossos professores, nos meus professores. Mas porque acha que o processo estava a ser difícil de conseguir sim, adaptar? Não estava a entender qual era o caminho, qual era o objetivo do professor. Não estava a entender. E eu sempre à procura do Sehr Gut, que um dia o meu professor me pudesse dizer Sehr Gut, muito bem, e o Sehr Gut não chegava, e eu começava-me a sentir um pouco frustrado, porque não sentia a evolução que eu esperava. Até que passado, sei lá, 4, 5 meses eu começo a ouvir e depois peguei, disse, não, deixa-me ouvir uma das minhas primeiras aulas e pensava, ué, afinal já não sou eu. E este é um flautista completamente diferente. E percebi onde é que o meu professor queria chegar. E então a evolução foi astronómica. Foi astronómica. E aprendi imenso. Era muito duro, porque todos os meses eu tinha que levar repertório novo, cada 3 semanas. Tinha que fazer audições de classe, que eram muito duras. Nós fazíamos audições com crítica. Ou seja, a classe reunia-se toda e tocávamos uns para os outros e os colegas eram muito duros. E então quando tínhamos que fazer audições de estudos, que é uma coisa horrível, uma coisa é fazer uma audição com um piano, outra coisa é quando tens que fazer uma audição de estudos e tens que fazer do princípio ao fim. Era duro. Mas era, pronto, foi uma aprendizagem fundamental na minha vida. E depois foi do ponto de vista musical e também do ponto de vista pessoal, porque descobri um pouco da cultura dos alemães, que nós às vezes temos, se calhar, uma imagem um bocadinho deturpada. Os alemães são, por norma, pessoas bastante frias no trabalho, mas também são muito calorosas quando as pessoas trabalham para isso, e quando fazem as festas são uma loucura total. As festas são uma loucura total. Eu lembro perfeitamente, no final dos exames, nós íamos sempre beber cerveja artesanal e era uma festa incrível. E aquele professor fabuloso que eu tinha, que era tão rigoroso, era tão, como é que eu te explicar? Era tudo tão esquematizado e tudo tão perfeito, desfazia-se. Ou seja, passava a ser outra pessoa, passava a ser um de nós. E isso para mim foi lindo, foi uma aprendizagem magnífica. E por acaso vivi com ele num dos episódios mais interessantes da minha vida musical. Porque como eu não vivia na Alemanha, se calhar estou-me a alongar muito. Não de todo. Como eu não vivia na Alemanha e eu não dominava o alemão na altura. Hoje em dia não é possível. Hoje em dia, para já, nem aceitam alunos com com este sistema. Ou seja, se queres estudar lá, tens que viver lá. Sim, tens de ter um grau da... E tens que ter um diploma de alemão, essas coisas todas, pronto. Mas estamos a falar há muitos anos, não é? E eu lembro perfeitamente que eu não falava muito bem alemão, falava muito pouco.
E então era muito, digamos, castigado. Uhum. Quando ia à secretaria era sempre insultado. O que é que estás aqui a fazer no nosso país, quando não falas a nossa língua? E eu lembro-me que na Alemanha havia basicamente 2 diplomas, ou 3. Um era um diploma de pedagogia que muito pouca gente fazia, não é? Depois havia o KA, que era a licenciatura normal, que nós tínhamos equivalente aqui, que foi o primeiro curso que eu fiz lá. E depois havia o Concertexamen, que é o diploma que hoje, depois de Bolonha, passou a ser o doutoramento em performance. E o KE, peço desculpa, o KE, Concertexamen, era um diploma super difícil, porque na altura a escola tinha uma regra, a escola tinha 700 e tal alunos, e só 37 alunos é que podiam frequentar o Concertexamen, de toda a escola, ou seja, de todos os instrumentos. Isso queria dizer o quê? Que, por exemplo, num ano em que só houvessem 2 alunos a terminar, só haviam 2 vagas. Pronto. E eu, como queria continuar a estudar com o meu professor, ele disse-me: eu acho que deves propor ao Concertexamen. E o Concertexamen era feito com um júri de 9 ou 10 professores, em que o meu professor não podia estar na prova, no júri sequer. E eu disse: por que não? Não tenho nada a perder, não é? Então, está tudo bem. Na altura, os alunos de Concertexamen eram muito importantes para a escola, porque eram os alunos que representavam a escola em recitais, mostravam a imagem da escola. Exatamente, eram a imagem da escola. Por isso eles queriam alunos que, além de serem bons alunos, que estivessem disponíveis. E eu não estava disponível. Claro. Que eu vivia em Portugal, não é? E eu lembro perfeitamente que éramos talvez uns 10 alunos, e pela primeira vez na história da escola entraram 2 flautistas e um pianista. É verdade, nunca tinham entrado 2 flautistas no Concertexamen. Entrei eu e um sérvio, tocava muito bem. E claro, fizemos uma grande festa, uma grande party, muita cerveja, loucura total. E lembro-me que, passado 3 semanas, eu recebi uma carta em casa a dizer que eu não podia frequentar o Concertexamen, porque não vivia na Alemanha, não estava disponível para representar a escola nos atos importantes, por isso aquilo que me deixavam fazer era fazer mais 1 ano de música de câmara e que podia ter aulas de instrumento. E o reitor na altura era o Wolfgang Mayer, que é irmão da Sabine Mayer, que também é clarinetista. Incrível, sim. E era ele o reitor da escola. E ele, o meu professor foi reunir com ele e disse: não, é uma decisão do Conselho Pedagógico da escola, que os alunos têm que estar disponíveis. E lembro que o meu professor disse: não, mas ele fez uma prova pública, e ele ganhou a prova. E não há nada na lei que diga que ele não possa frequentar. Se não convém à escola, é um problema da escola. E escreveu uma carta à embaixada. O meu professor escreveu uma carta à embaixada a dizer que eu estava a ser injustiçado. É verdade. E a embaixada entrou em contacto com a escola e, passados uns dias, eu recebi uma carta a dizer que, afinal eu podia fazer o Concertexamen. E correu-me muito bem. Correu-me tão bem ao ponto que, no final do meu curso, a escola propôs-me para eu gravar um CD a solo com a orquestra da escola, patrocinado por um banco, o Spada Bank, que é outra coisa incrível na Alemanha. Eles têm muitos patrocinadores, não é? Eu lembro perfeitamente de fazer o meu recital final, e a escola, que era muito bonita, a escola tem a forma de um castelo, e estava rodeada só de grandes Ferraris, Porsches, ou seja, os convidados, os grandes clientes do banco foram convidados para o recital, e depois houve um grande jantar no final. Foi incrível. Mas a mim o que me marcou foi a forma como o meu professor me defendeu. Sim, ou seja, que ele não teria de fazer isso, ou seja, isso foi realmente... Sim, foi por iniciativa, porque ele achava que eu estava a ser injustiçado e que eu merecia o lugar, porque eu ganhei o lugar. E esse foi, digamos, um dos marcos da minha vida, e também, claro, que por isso sou tão defensor dos meus alunos e tão galinha, assim, na formação deles. Pronto, e esse foi o meu percurso musical a nível de fagote. E depois, como eu já estava a dirigir há muito tempo, que era algo que eu também gostava muito, lá está, senti a necessidade de aprender mais.
E então queria estudar com os melhores, não é? E foi quando procurei Ian Cober, que na altura era uma das grandes referências europeias, e fui ter umas aulas com ele, e ele disse-me que eu estava preparado para fazer provas para a escola, e lá fui eu para Maastricht, mais 3 anos estudar, e foi outra aventura muito interessante, porque também foi uma aprendizagem muito gratificante. Também tens algumas memórias dessa... Sim, tenho, porque com o Cober, lá está, e eu continuei a estudar no mesmo sistema, ou seja, trabalhar toda a semana. Que nem ou seja, não ficava lá na Holanda, nunca, sempre... nunca. E cada 3, 4 semanas, ou ia à Holanda, ou então ia muitas vezes onde o meu professor estivesse. Porque ele dirigia às vezes em Valência, em Madrid, e onde ele estivesse eu ia ter com ele. E então foi muito interessante porque, no fundo, eu tinha aulas privadas com ele só. E eu posso dizer que não fui 10 vezes à escola em 3 anos. É verdade. Eu tinha sempre aulas ou em casa dele, ou seja, onde ele estivesse. Sim, claro. À procura dele. E sim, e era muito engraçado porque às vezes eu estava, na altura, Maastricht fica um bocadinho deslocado, não tem um aeroporto, e nessa altura já começava a haver low cost. Frankfurt-Hahn era assim uma coisa lá no meio do nada, e depois tinha que alugar um carro e viajar mais 3 horas de carro para chegar a Maastricht. Mas às vezes ia para Bruxelas e o meu professor ia-me lá buscar, e eu achava assim, como é que uma pessoa tão importante como o meu professor se dá o trabalho de vir aqui buscar? Mas era muito giro, porque depois criamos, além de uma relação de professor-aluno, quase uma relação de amizade. E ele também estava numa fase conturbada do ponto de vista pessoal, e nós tínhamos 2, 3 horas de aula e parávamos e cozinhávamos na casa dele, e jantávamos e voltávamos a trabalhar. Era foi muito interessante também. Já vi que teve muita sorte também a nível humano nos professores que teve. Sim. Fantástico. Todos os professores que eu tive, efetivamente, ou quase todos, foram pessoas que me marcaram muito do ponto de vista humano e pessoal, e claro, isso faz-me refletir e tentar tomá-los como exemplo. Claro. Antes de falar então um bocadinho depois mais na parte da direção, ainda queria retornar aqui um bocadinho à parte da pedagogia, e queria perguntar se teve alguma aula ou se tinha alguma masterclass que realmente o tenha marcado ainda na altura do instrumento. Ou seja, já falou da questão do seu professor na Alemanha, mas tem assim algum outro exemplo? Mesmo até possivelmente no saxofone. O meu irmão é saxofonista, então claro. Eu vi lá que tinha, por exemplo, teve uma aula que o Jair formou. Sim. Realmente... Por acaso, um dos masterclasses mais marcantes da minha vida foi há muitos anos, creio que 91, na altura em que rebentou a guerra no Iraque. Pois. E eu estava a fazer uma masterclass com o grande mestre Daniel da Faye. E era segundo ou terceiro ano que eu fazia uma masterclass com ele. E o homem era uma lenda, era uma coisa... Era incrível. E ele disse-me... lembro perfeitamente do meu professor na altura, o professor Francisco Ferreira, que também na altura ia aos masterclasses. Ou seja, eu ia com ele e ele também... Sim, na altura também se expunha e trabalhava. E lembro perfeitamente naquela época nós não tínhamos acesso à internet, não tínhamos informação, não tínhamos nada, não é? E então, no final do dia das aulas, nós reuníamos em círculo e fazíamos milhares de perguntas ao senhor, porque nós éramos ávidos por saber coisas, não é? E lembro-me na altura, o meu professor perguntar-lhe o que é que ele achava do nível em Portugal, porque era, creio, o terceiro ano que ele vinha a Portugal, e ele disse-me que estava muito surpreendido com a evolução, e sobretudo dos mais jovens. E disse-me assim que não estava à espera que eu evoluísse tanto naquela altura. E aquilo para mim foi... encheu-me o ego. Foi uma coisa... Uau! Um mestre da FEA dizer que eu realmente evolui imenso. E claro, é um bocado de vaidade, atenção, mas ouvir aquilo de uma pessoa com aquele nível, na altura,
digamos que foi o grande input, claro, a nível motivacional, para eu realmente acreditar em mim e querer. Eu tinha 16 anos, talvez, uma coisa assim. Por isso, esse masterclass marcou-me. Mas depois tive muitos outros que me marcaram, com Azzolini, por exemplo, que é um dos flautistas mais incríveis da história da música. Também foram aulas incríveis, eu era completamente irreverente, completamente louco, mas do ponto de vista musical tinha ideias que, uau, a gente ficava a pensar, uau, onde é que este homem foi buscar, onde é que ele vai buscar isto, como é que ele sabe tanto, como é que ele tem tanta intuição musical. Sim, eu tive muita sorte nisso, procurei imenso. Hoje em dia é mais fácil ter acesso, hoje digamos que o conhecimento vem ter até nós, na altura nós tínhamos que ir à procura do conhecimento, não é? Por isso, de modo geral, quase todas as masterclasses que eu fiz foram muito marcantes. Mas essa talvez por ainda ser um miúdo, não é? Com o De Fayet, e era a segunda ou terceira vez que eu fazia masterclass com ele, e marcou-me imenso. E a nível assim as principais, já falou um bocadinho, ou seja, do ensino cá em Portugal e no estrangeiro, mas quais é que acha que são assim, as principais diferenças entre estudar cá e lá fora, na sua experiência, e mesmo até falando atualmente, se acha que os alunos deveriam ou não também ter uma experiência no estrangeiro? Qual é que é a sua opinião? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é importante, não que nós não tenhamos bons professores cá, temos muito bons professores, mas eu acho que é importante viajar, porque viajar é conhecimento, viajar é aprender. É importante conhecer outras culturas, é importante conhecer outros métodos. E aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos, é importante conhecer várias fontes e depois tentar perceber com aquilo que mais nos identificamos, não é? E penso que é fundamental para um músico hoje em dia, se não estudar fora, pelo menos fazer alguns períodos fora, ou em masterclasses, ou em Erasmus, ou mesmo estudar a tempo inteiro. Mas é importante ir fora. Não porque nós não tenhamos excelentes professores, mas sobretudo por essas razões que eu acabei de dizer, ou seja, trabalhar com culturas diferentes. Pois há uma coisa muito interessante no centro da Europa, que apanhamos classes com alunos de toda a parte do mundo. Sim. E isso também é muito importante. Sim, do ponto de vista nível pessoal. Exatamente. Do ponto de vista da relação humana, da interação, das relações interpessoais, é muito importante. Nós, infelizmente, a esse nível estamos um bocadinho mais isolados, ou seja, já temos gente que vem de fora fazer Erasmus, mas comparativamente com o resto da Europa, sim, claro, nós somos muito mais, digamos, isolados, não é? E por isso mesmo também estudar fora dá-nos outro know-how, dá-nos outro conhecimento, ver como é que... Eu lembro perfeitamente quando estava na Alemanha, que tinha alunos da China, muitos japoneses, gregos, finlandeses, ou seja, culturas completamente dispersas, completamente diversas, e todas elas tinham o seu quê de interessante. Ver como é que eles trabalhavam, como é que abordavam a música, como é que viviam. E tudo isso foi muito enriquecedor, claro, para mim. Por isso eu acho muito importante, digamos, sair um pouco daqui e ir à procura do conhecimento. Efetivamente, aquilo que me perguntavas, o que é que eu acho do ensino em Portugal? Eu acho que o ensino está a mudar imenso. Mas está a mudar imenso não pela qualidade dos professores, mas sim pela cultura, pelas novas gerações, para aquilo que é, digamos, a educação das novas gerações. Acho que nós passamos um período, há 25 anos atrás, de falta de conhecimento, de falta de recursos, em que não tínhamos acesso a quase nada. Passamos por um período, um boom incrível, porque vieram muitos bons professores para Portugal, sobretudo aqui para o Norte, com a questão da Regi, que vieram grandes professores, grandes músicos que ficaram cá e transmitiram conhecimento. E acho que a minha geração e a geração anterior à minha, acho que aproveitou bastante, não é? E a geração a seguir também. Acho que estas novas gerações, hoje em dia, são muito mais desligadas.
Também acho que o sistema de ensino, da forma que se tornou ao nível do básico e do secundário, potencia com que as pessoas trabalhem de uma forma menos séria. Uma vez que hoje em dia, e como eu te dizia no início, na altura não tínhamos acesso à educação de forma fácil, havia muito poucas escolas. Hoje, com um leque tão grande de opções, as pessoas não têm que se esforçar muito. Mas também que a falta de informação também faz com que as pessoas acabem por querer procurar. Claro. Talvez, se calhar, havendo tanta informação e tanta forma, acaba claro. por... Quando te dão tudo de mão beijada, tu acabas muitas vezes por não valorizar. Ainda ontem estava a dar aula a um menino de 10 anos, que é o Francisquinho, que é espetacular, e o pai estava a assistir à aula, que eu gosto muito que os pais nos primeiros anos assistam às aulas, e veio o pianista e eu depois disse ao pai, para ele tentar perceber a sorte que tem de ter o filho com 2 professores na sala, só para ele. Sim, completamente. Não é? E eu acho que hoje em dia as pessoas não valorizam este tipo de ensino. Talvez por nos termos tornado num sistema de ensino gratuito, os próprios pais não pressionam tanto os filhos para levarem a música de uma forma mais séria. E nós vemos isso no conservatório, que temos 1100 alunos quase, e a maior parte deles chega ao 9º ano e acaba por deixar a escola. Ou seja, usam a escola, digamos, como uma escola de bom nível e que dá uma educação muito abrangente, mas depois do ponto de vista profissional, digamos que a produtividade é muito menor. Também tem um outro, digamos, não é só desvantagens. Se calhar todos estes miúdos que passam pelo conservatório e que deixam, mais tarde vão ser bons ouvintes e também vão ouvir, vão valorizar a música de uma forma diferente. Mas acho que agora estamos num processo, num hiato aqui em que há uma diferença muito grande de nível, exatamente pelo sistema ter mudado. Mas acha que há assim alguma coisa que aconselharia que acontecesse ou que para realmente melhorar o ensino atual? Eu acho que devia haver um bocadinho mais de responsabilidade ou responsabilização por parte dos encarregados de educação. Ou seja, acho que os encarregados de educação deviam ser mais advertidos para o tipo de trabalho que têm que fazer no backstage. Ou seja, acho que, digamos, os alunos nunca são penalizados se não cumprirem objetivos, não é? E os pais são muito preocupados em que os alunos tenham boas notas, em que os filhos tenham muito boas notas, mas depois não são, digamos, motivados para que os filhos também levem música de forma mais séria. Hoje em dia, para um pai, é tão importante o filho andar na natação como na música. Eu acho que também o excesso de oferta também acaba Exatamente, por... é isso mesmo. Que é uma coisa boa, que é positiva, ou seja, é ver essa oferta, mas por outro lado também pode acabar por... E eu não sei qual é, digamos, qual poderia ser o método certo, mas acho que da forma como está implementado o ensino da música, vai demorar muito tempo a voltar a ter bons resultados. Acho que precisávamos de mudar algumas coisas, sobretudo ao nível da responsabilização pela parte dos pais. É tudo muito fácil hoje em dia. Pois, exato. Okay. E já agora, ou seja, o mestre também já dá aulas há muitos anos. Eu gostava de saber se, com a sua experiência na área da pedagogia, se tem algum conselho para alguém que esteja a começar neste momento a dar aulas, ou se tem alguma estratégia ou pensamento que acho fundamental no ensino. Eu acho que eu adoro dar aulas, gosto muito de dar aulas, adoro. E estou num sistema de ensino muito engraçado, porque apanho alunos desde os 6 anos até aos 18, não é? E o que a experiência... E eu sou muito autocrítico sempre do meu trabalho. Faço sempre uma análise muito, digamos, profunda ao meu trabalho e acho sempre que quando um aluno tem sucesso, grande parte da culpa tem que ser minha. Não pode ser só do aluno, não é? E o que a experiência me tem dado nestes 30... Eu dou aulas já há 33 anos. É verdade. Comecei muito jovem.
Por isso é que eu estava a dizer no início que para muitos já são dinossauro, não é? Sim, é mais que a minha idade de vida. É verdade. E aquilo que eu mais tenho, digamos, aprendido é que nós, professores, temos que nos adaptar ao aluno, temos que nos adaptar à sociedade e à forma como a sociedade vive. E eu acho que alguns colegas que não têm tanto sucesso, se calhar não têm, não porque não sabem, mas porque se calhar vivem agarrado à forma como aprenderam no passado. Não há busca de aprender, de procurar novos... Sim, eu acho que às vezes nem é por questão do conhecimento. É a forma como nós transmitimos o conhecimento, a forma como nos adaptamos à sociedade, aos novos miúdos. Hoje em dia, um miúdo de 6 anos não me trata por professor, trata-me por tu, por exemplo. E isso para mim não é um problema. Por exemplo, para alguns professores isso é impensável. E eu, se for preciso abraçar um aluno ou sentar um aluno no meu colo com 6 anos, eu faço isso. Porque é importante a parte afetiva, porque o aluno tem que brincar. Vou dar um exemplo completamente... que ontem estava aqui em casa a pensar... Ontem dei aulas a 2 alunos que começaram há um mês atrás, têm 6 anos. São muito mimados. Os pais vêm às aulas sempre, como eu disse. Eu gosto muito que os pais estejam comigo na sala de aula, porque acho que os pais são uma ajuda fundamental nesta primeira fase. E o fagote é um instrumento muito difícil no início, muito difícil, porque tecnicamente é um instrumento complicado. É importante que os pais também... E então é importante que os pais percebam a dificuldade para ajudar. E que depois os possam ajudar em casa. Exatamente. E eu tento arranjar estratégias de toda a forma. Por exemplo, eu os primeiros anos, primeiro, segundo ano, nem sequer falo em notas, nem sequer falo... E eu trabalho por dedos, trabalho por números, sou muito... Tento inventar coisas que os levem a estar motivados e que levem aquilo de uma forma, não estou a dizer a brincar, mas que para eles seja um jogo. Seja exatamente, é isso. Ou seja, eu quero que eles gostem de vir à aula, que esperem o dia da aula e que venham felizes para a aula. E então, ontem, um dos meus alunos, muito engraçado, e eu disse, então vamos tentar encontrar uma música para trabalhar, porque queria trabalhar o quinto e o sexto dedo, por exemplo, e tal, não sei o quê. Que música tu gostavas de tocar? E ele disse, eu quero chutes, quero chutes. E eu, chutes, esta para mim é nova, não é? Sim, ainda chamam-me com essa idade, claro. De todo que... Ok, e então, vamos fazer a Maria. Maria, Maria! E então lá ando eu à procura da dedilhação e lá escrevo a dedilhação toda e vejo-me eu ao fim de 30 anos de aulas a tocar chutes e pontapés com um miúdo de 6 anos e se visse a felicidade dele e eu sei que ele para a semana vai trazer aquilo e eu digo-lhe assim, ok, a ele e à mãe, atenção que hoje é segunda-feira e eu quarta-feira quero um vídeo de chutes. E sei que na quarta-feira vou ter um vídeo, deve estar um desastre, não interessa, mas isto para dizer o quê? E eu sinto a necessidade de me adaptar aos novos tempos, sinto a necessidade de me adaptar às novas gerações. E eu acho que o sucesso de um professor passa por aí. Ou seja, saber estar ao nível, descer ao nível do aluno, dependendo da idade que ele tem. Também tenho um aluno do 12º ano agora que está a fazer Mozart, por exemplo. Para mim fazer Mozart, uau, isto é a minha praia. Não é? Mas eu não posso querer fazer Mozart a vida toda. Claro. Porque o meu leque de abrangência de alunos é muito grande. Por isso, eu acho que a magia da pedagogia é mesmo essa. É tratar cada aluno, estudá-lo do ponto de vista pessoal e moldá-lo para que ele chegue aos objetivos finais. E tenho, por exemplo, uma aluna muito engraçada, que é uma aluna brilhante, que a mãe me dizia que, por acaso, o pai é músico, muito conhecido na praça, e a mãe dizia-me assim, não, a minha filha nunca vai ser música, a minha filha vai ser engenheira, porque eu também sou engenheiro, porque a vida de música é horrível. E a miúda dizia-me assim, eu vou ser engenheira. E eu disse, pronto, ok, daqui a uns tempos falamos, daqui a um ano ou dois falamos. E eu depois dizia assim, então,
não, eu quero ser fagotista, eu vou ser fagotista, isso, não tenho dúvidas nenhumas. E eu só fiz o meu trabalho, só fiz o meu percurso com ela, trabalhar dia a dia, motivá-la. E isso, para mim, são as grandes vitórias, são as grandes motivações para dar aulas. Por isso eu gosto muito de dar aulas, porque felizmente tenho tido muito sucesso, e tenho alunos por todo lado, e isso para mim é altamente gratificante. Claro. Já agora eu gostava de lhe perguntar, porque acho que é uma pergunta que acho que muitas pessoas podem estar interessadas, que é, realmente às vezes, há sempre alunos que uma pessoa tenta moldar e tenta que se interessem mais e que são mais complicados de conseguir realmente ter, pode-se mesmo dizer, resultados. Quais é que são assim as estratégias que o mestre costuma usar para realmente conseguir convencer esses alunos? Já falou um bocadinho, mas assim num caso mais complicado, o que é que acaba por tentar assim, fazer? Há coisas das quais eu não me desvio, ou seja, há princípios dos quais eu não abdico, que é... Eu costumo dizer aos meus alunos uma frase terrível, não sei se devo gravar, mas costumo dizer assim: eu posso ser o teu melhor amigo ou o teu pior inimigo. Para ser teu melhor amigo, só exijo que tu estudes, mais nada. É a única coisa que eu te peço. Claro que eu não vou ser o pior inimigo, mas tento sempre começar por aqui e ver qual é a reação do aluno. Mas o que eu tento fazer sempre é tentar levar sempre uma metodologia muito, digamos, bem estruturada, tentar perceber qual é a lacuna do aluno, porque cada aluno tem Claro. características muito diversas. Há muitos alunos que passam pela frustração e nós temos que saber até onde é que podemos deixar cair o aluno ao nível da frustração. E eu acho que, digamos, a relação frustração-motivação tem que estar sempre muito equilibrada. Ou seja, tu não podes deixar que o aluno caia, nem podes deixar que o aluno se deslumbre demasiado rápido. Claro. E eu acho que, digamos, esta relação tem que estar sempre presente na tua mente. E depois, pouco a pouco, deixar que o aluno tenha os seus devaneios, porque todos têm. E vê bem, eu trabalho em faixas etárias, como estava a dizer, dos 6 aos 18, e passo uma fase sempre muito complicada, que é a fase da adolescência. Claro. Entre os 12 e os 15, e eles nunca sabem o que querem, ou grande parte deles não sabem, ou são alunos com uma personalidade muito forte e assumida, e desde muito cedo sabem o que querem, ou então passam sempre ali naquela fase da dúvida, e então é preciso dar algum espaço. E aquilo que tens de dizer, aquilo que eu costumo fazer com os meus alunos é: não descartes nada na tua vida, não descartes nada, mas enquanto cá estiveres, tens que ser o melhor possível, tens que fazer as coisas de forma correta, e depois mais tarde decides. E quase sempre funciona. Tive uma aluna incrível, que era a Roberta, que ela tinha múltiplos talentos. Ela escrevia super bem, ela desenhava super bem, ela tocava super bem. E ela dizia: professor, eu não sei o que quero ser na vida. E eu dizia-lhe, isto no 10º ano, e disse: Roberto, é muito cedo para decidir o que é que queres ser na vida. Para já, tenta ser o melhor em tudo o que podes, e depois decides. Realmente é uma idade muito... É muito difícil. É muito cedo para fazer essa escolha. E eu acho que o nosso sistema de ensino em Portugal tem esse problema, que é quase que obriga os alunos ali aos 15 anos, no 10º ano, a fazerem decisões para a vida toda. E é muito cedo para isso. É muito cedo para isso. E a verdade é que ela esteve até à última, só, digamos, no 12º ano, logo ali, só para em janeiro, é que ela disse assim: ok, eu vou ser fagotista. E fez provas em Londres, nas duas escolas, na Royal e na outra escola, no college, e entrou nas duas, com bolsa, pronto, e agora já está a acabar, já está a fazer mestrado, e está super feliz. Mas para ela foi difícil, foi muito difícil decidir. E eu sempre digo: não tens de decidir já, mas enquanto cá estás, aproveita ao máximo, dá o teu máximo. Porque às vezes os pais acham que é demasiada coisa para o meu filho, são demasiadas coisas, já não consegue. E o que a vida me tem demonstrado é que, por vezes, os alunos mais ocupados,
os que têm mais atividades são os que têm mais sucesso, porque se organizam melhor. Quando uns têm pouca coisa para fazer, dispersam-se muito mais. Por isso, quando o tempo às vezes é mais apertado, pronto. E eu quase sempre que aconselho os alunos a fazer sempre um mapa de estudo, ter as horas de estudo no horário deles e cumprir à risca aquelas horas de estudo. E a partir daí eles começam a ganhar hábitos. Quando começam a ganhar hábitos, é uma coisa que já faz parte do dia a dia, já é uma rotina. Passando aqui um bocadinho então para a parte da direção, de onde é que surgiu então o seu gosto pela direção? Já tinha dito que também começou bastante cedo. Sim, olha, eu comecei a dar aulas aos 18 anos, em Castelo Paiva, na academia. E passado um ano ou dois, eu propus ao diretor fazer um grupo, música de câmara, alargado, porque é algo que eu gostava de fazer também. E comecei com um grupo para aí de 12 pessoas, 12 miúdos. Quase todos eles são grandes músicos hoje. Incrível. Estamos a falar, sei lá, do Vítor Pereira, da Janete, do Filipe de trombone, do Paulo, o irmão. Gente super talentosa que hoje... só que não tínhamos na altura os instrumentos todos. Então eu tinha que andar sempre a arranjar, a fazer arranjos das coisas. Pronto. E daí, passado mais 2, 3 anos, já consegui ter uma orquestra de sopros completa. Pronto. E foi aí que eu comecei a ganhar o gosto pela direção, mas sempre de uma forma completamente autodidata. Claro que hoje, se voltasse atrás, tê-lo-ia feito de outra forma e teria começado a estudar direção mais cedo. E depois veio o projeto de Santa Maria da Feira e eu comecei a fazer alguns masterclasses de direção. Pronto, até que na altura em que eu consegui acabar o meu percurso académico como flautista, claro. Mas o gosto pela direção começou desde muito cedo, não é? Mas já tinha essa ideia ou foi uma coisa que acabou por surgir? Não, aconteceu, foi surgindo. Não, foi algo que surgiu de forma, digamos, natural. E é engraçado que nunca me passou pela cabeça, por exemplo, dirigir uma filarmónica. Nunca. Eu gostava da direção de forma académica, digamos assim. Já lá vamos a essa pergunta. E quais é que acha que são assim, as principais características que um maestro deve ter? Eu acho que o maestro nunca pode ser dissociado do líder, ou seja, tem que haver, tem que caminhar lado a lado, ou seja, o maestro tem que ser um líder, tem que ser alguém com bons princípios, alguém que sabe ouvir, mas alguém que também tem que saber tomar decisões, não é? E depois tem que ser alguém que estude muito, não é? Que estude muito, que tenha, digamos, que queira ir à procura de conhecimento e sobretudo, tenha ideias, seja criativo, tenha projetos, tenha objetivos definidos e, digamos, combinando tudo isto, saber também gerir as relações humanas e interpessoais, porque quando se trabalha com grupos grandes é muito difícil agradar a toda a gente. Mas eu acho que, sobretudo, maestro para mim é alguém que tem que saber das suas fragilidades, mas também tem que ter a sua personalidade e assumir o seu cunho pessoal naquilo que faz. Quer do ponto de vista da liderança humana, quer do ponto de vista da liderança artística. E como é que se trabalha essa liderança? Ou seja, realmente acabou de dizer que, pronto, o maestro tem de ser um líder, mas o que é que acha que é preciso para liderar um grupo? Como é que se treina essa liderança? Se é uma coisa que também é com experiência? Ou se... Claro que a vida vai-nos dando sempre respostas, mas para mim a liderança primeiro passa pela competência. Ou seja, um líder para mim não tem que ser um líder pelo discurso, tem que ser um líder pelas ideias, tem que ser um líder pelo know-how, pelo conhecimento. Porque tu podes ter um bom discurso, podes ter uma relação interpessoal com as pessoas muito boa, mas se não tens conhecimento, não consegues ser um líder. Porque, na realidade, não tens nada para dar aos outros do ponto de vista... Porque o maestro não é alguém que trabalha só a parte humana. O maestro é alguém que trabalha a parte musical. Claro. Por isso, se tu não tens conhecimento, não vais conseguir passar aquilo que não tens, digamos assim, aquilo que não tens. Por isso, para mim é muito importante o conhecimento. Não é? O conhecimento.
E a liderança faz-se, por um lado, sabendo ouvir, mas por outro lado, saber decidir. Ou seja, tem que haver aqui algum equilíbrio. E eu, por norma, e pode parecer até arrogante da minha parte, e eu ouço muito pouca gente quando trabalho num grupo. Ou seja, eu tenho as pessoas que para mim são as pessoas, os meus pilares, aqueles que me suportam e em quem eu confio, mas eu nunca questiono o meu grupo sobre seja o que for. Porque quando nós questionamos, vai-se levantar um monte de dúvidas, um monte de opiniões diversas, claro. E tu deixas de ter a tua própria personalidade. Se já errei muitas vezes, já, claro. Mas também já acertei muitas. E queria falar também um bocadinho de ter criado a BCA, a Band Conducting Academy, e queria perguntar como é que surgiu este projeto e como é que se tem vindo a desenvolver. Ok, a Band Conducting Academy, no fundo, veio depois de um projeto que eu tive antes, que foi a Academia Portuguesa de Banda. E lá está, a minha necessidade de ensinar, que eu gosto imenso, e ao mesmo tempo aprender, porque aprendo imenso. E depois também foi, digamos, o interesse de muita gente em querer, digamos, partilhar comigo e querer aprender algo que eu tenha para ensinar sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento. Por outro lado, eu acho que em Portugal nós temos muitas bandas, temos cada vez melhores músicos, e acho que os maestros estavam a ficar para trás. Ou seja, há muita gente com talento, gente que, tal como eu comecei de forma autodidata, consegue ter sucesso, mas se calhar com esse talento, e se forem conduzidas de uma forma pedagógica e bem orientada, podem ser mesmo mestres de grande sucesso. E é isso que tem acontecido com alguns dos meus alunos. Falando aqui então um bocadinho da parte das bandas, atualmente é mestre e diretor artístico da Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira e da Armada, da Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca. Ambas que já contam com uma ligação há mais de 20 anos. É verdade. Como é que começou e como é que assim, o seu percurso se cruzou com estes dois projetos? Assim, eu comecei em Santa Maria da Feira há 25 anos. E lá está, começou porque eu dava aulas numa das escolas de Santa Maria da Feira, na altura em Fornos, que agora é o Conservatório de Fornos, não é? E tínhamos uma orquestra, e eu dirigia a orquestra. Entretanto, formou-se o projeto da Orquestra Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira, que reunia alunos das várias escolas, não é? E eu, como dirigia essa orquestra em Fornos, fui convidado para trabalhar com os sopros dessa orquestra. E fazia, digamos, ensaios de naipe, fazia algumas formações camarísticas. E, entretanto, eu, como sabia, e como Santa Maria da Feira também tem muitos músicos tem várias bandas, não é? Achei que era interessante propor a criação de uma banda sinfónica. E assim foi. Ou seja, na altura a Câmara acedeu a fazer estes dois projetos e eu fui sempre a trabalhar ali com aqueles jovens. E é muito engraçado que eu hoje já tenho a trabalhar comigo filhos dos primeiros músicos que tivemos ali a trabalhar. É muito engraçado, já temos 2 gerações. E é um projeto extremamente interessante porque proporciona momentos únicos e não só do ponto de vista musical, que é super importante, mas também do ponto de vista das relações interpessoais, porque reúne gente de muitos sítios e de diferentes formações, escolas, bandas, tunas, de vários sítios. E promove também as pessoas de lá, não é? E promove muitas pessoas locais. A Armab surgiu, não sei como, ou seja, eu creio que acompanhavam o meu trabalho minimamente em Santa Maria da Feira e um dia ligaram-me a perguntar se eu estaria disposto a reunir com eles para abarcar o projeto. E eu disse que sim, claro.
e como eu disse há bocado, não estava nos meus objetivos de dirigir uma filarmónica, mas eu pensei, e eu na altura era muito crítico do trabalho das filarmónicas, no geral, daquilo que se fazia, e pensei e analisei e disse, é muito fácil realmente criticar e estar de fora e dizer mal, então também tens a obrigação de fazer algo por isso. Por isso, em vez de criticares, acho que também tens o dever de tentar mudar aquilo que tu achas que realmente está mal. Claro que não é possível mudar tudo, mas eu achei que era a minha obrigação moral dar o meu contributo para o mundo das bandas. E pronto. E na altura aceitei o desafio e as coisas foram fluindo e já são 20 anos. Precisamente em 2004 eu ouvi uma notícia que saiu na altura em que souberam que ia ser o novo diretor artístico e maestro, em que dizia: não serão de futuras bandas filarmónicas um recurso indispensável aos músicos que acabam um curso superior? A ser assim, que nível terão as nossas bandas daqui a meia dúzia de anos? E eu queria, pronto, neste caso ao longo destes 20 anos que já está na direção artística, lá está, neste caso nos dois sítios que acabei de falar, que são maioritariamente formados por jovens, o que é que acha do trabalho que foi feito pelas bandas nestes anos? O que é que acha realmente que ainda poderia melhorar? Eu acho que, de modo geral, todas as bandas evoluem imenso. Hoje é difícil encontrar uma banda muito má. Ou seja, acho que as bandas todas encontraram o seu espaço, cada uma tem os seus objetivos e se calhar podiam ser às vezes maiores e melhores, mas creio que cada um tem o seu objetivo. De modo geral, as bandas subiram imenso o nível e há muito boas bandas em Portugal. Não só a Armava, há muitas boas bandas. E eu acho que o que pode ser melhorado nas bandas passa pelo dirigismo. Ou seja, eu acho que grande parte das bandas tem maus diretores. Não por, digamos, por serem más pessoas, mas por falta de formação, por falta de abertura, às vezes por falta de investimento, muitas vezes por medo. E eu acho que aí os maestros também podem ter um bom papel, porque nós sabemos que o maestro é o grande influenciador, para bem e para mal, não é? E também a nossa classe, há muita gente acomodada, há muita gente que, quer ter o seu trabalho regular e não arrisca. E não arrisca. E eu acho que se todos arriscarmos um bocadinho mais, podemos influenciar melhor, podemos abrir portas e abrir a mente dos diretores, que na realidade são pessoas que trabalham pro bono e que são pessoas da comunidade. Às vezes não têm tempo também para... Exatamente, não é? E eu acho que se houver esse trabalho conjunto dos maestros com os diretores, as bandas poderão ser ainda mais dignificadas. Porque acho que às vezes... atenção, não tenho dúvidas que as bandas hoje são vistas na sociedade de forma completamente distinta daquilo que eram vistas há 20 anos atrás. As bandas são muito mais respeitadas, as pessoas têm muito mais respeito e reconhecem nas bandas um modo de cultura super importante. Acho que já ganharam um papel de destaque, não é? Mas pode ser muito melhor se os dirigentes lutarem um bocadinho mais pela dignidade da classe. Não só, aliás, como vês, hoje em dia as bandas já dificilmente vês uma banda que se cinge ao trabalho das festas e romarias, já todas têm uma programação anual, que era uma coisa que não existia. Sim. Eu sou do tempo que tocava nas bandas, que as bandas só começavam a trabalhar em fevereiro para as festas do verão e em setembro terminava e voltava-se em fevereiro. Hoje em dia todas as bandas fazem o seu concerto de Natal, o concerto de Páscoa, o concerto de aniversário. Sim, realmente já está programado. Há uma dinâmica completamente distinta, não é? As bandas têm muito melhores escolas, têm muito melhores formadores, ou seja, houve realmente uma evolução enorme. Mas acho que com dirigentes melhores podemos ter ainda melhores bandas. Queria também falar que foi um dos responsáveis, ou o responsável por também ter introduzido um novo estilo de repertório
de marchas, de obras de concerto, que era pouco habitual no mundo das bandas, como obras que hoje em dia são muito tocadas, como o Xávia. Houve muito mais, por exemplo, grandes obras como o Elja Mendiera, etc. E que hoje em dia, pronto, passaram a ser mais comuns. Acho que é importante realmente esta renovação de repertório, não digo anual, mas realmente ao longo destes anos, acho que é importante haver realmente esta renovação. Claro que sim, é fundamental. Eu sempre fui visto como um louco, não é? As pessoas achavam que eu era maluco, ouvi tantas vezes esta frase: a Armada é uma banda muito boa, mas não é uma banda de romaria, porque toca coisas muito estranhas, não é? E é muito engraçado hoje ver que grande parte das bandas de bom nível tocam o mesmo tipo de repertório que a Armada, não é? E nós tentamos estar sempre na linha da frente, e depois temos gente que nos acompanha, temos outros que nos tentam copiar, e às vezes copiar também não é mau, e temos outros que digamos que custa muito entrar, mas que são quase pressionados porque hoje em dia já as pessoas não querem ouvir sempre a mesma coisa, não é? Claro. E sobretudo, eu acho que durante muitos anos havia aquele estigma de que os ouvintes das bandas são a geração velha, das pessoas mais velhas, e que têm que reconhecer aquelas obras standard, 1812, Tannhäuser, não sei quantos, todas as transcrições. E esquecia-se um pouco os músicos. E hoje em dia eu acho que as bandas também já tocam muito umas para as outras. Ou seja, é muito importante que o músico se sinta realizado dentro da própria banda. Depois temos uma outra parte também importante que eu acho que facilitou muito, que é, como o ensino também melhorou muito, as pessoas conseguem trabalhar mais repertório, mais rapidamente, com outra facilidade. Claro. Não é? E há uns anos atrás as pessoas eram mais limitadas, então tocavam durante muitos anos a mesma coisa porque era aquilo que conseguiam. Depois a questão dos maestros, hoje em dia serem muito mais bem formados, claro, e acabarem por terem outras metodologias. Mas para mim é fundamental renovar-se sempre. Não estou a dizer que devemos abandonar o repertório clássico e o repertório standard, porque a grande música deve ser sempre tocada, não é? Mas acho que tem que haver um equilíbrio, acho que tem que haver também, digamos, sempre novos desafios, procurar sempre nova música, novas cores, novas formas de fazer música. Para mim é fundamental para viver. Já tenho saudade de tocar o Jardim de Era. A sério? Eu já cansei. Sim, é normal. Eu percebo. E falando então desta renovação, eu queria te perguntar como é que faz realmente então a procura e a seleção destas novas obras. Se acaba por ser, pronto, se primeiro pensa na programação, se gosta de uma obra e tenta inserir, como é que funciona esta escolha? Assim, eu como trabalho com várias formações, não é? Ou seja, trabalho com a Armado, trabalho com a banda sinfónica e a orquestra, faço muitos estágios em vários sítios, eu tenho vários métodos de trabalho. No meu dia-a-dia, quase todos os dias, para não dizer todos os dias, mas uma grande parte dos meus dias, eu dedico sempre 2-3 horas do meu dia à procura de repertório. A ouvir, a investigar, à procura de compositores, das novas tendências. O que é tocado na América, o que é tocado no Japão, o que é tocado em Espanha, o que é tocado na Holanda, na Bélgica, o que é que os novos compositores estão a fazer, quem são os novos compositores, quais são as novas tendências, o que é que se toca no concurso A, o que é que se toca na conferência B, o que é que se toca em Chicago, no Midwest. Ou seja, faço uma busca todos os dias. E sempre que vejo algo interessante, eu guardo para voltar a revisitar, digamos assim. Até que vou encontrando algumas linhas orientadoras daquilo que é, digamos, o meu gosto musical, pessoal, não é? Pronto. E depois quando tenho os meus diversos projetos, penso sempre o que é que vou fazer naquele programa, não é? E adequo sempre o programa ao grupo que tenho, não é? Digamos assim. E digamos que é onde eu invisto mais tempo, é na programação.
Eu invisto muitas horas a programar. Passo dias e dias. E às vezes é muito frustrante, porque às vezes, quando estou à procura de repertório, às vezes durante 2, 3 dias não encontro nada interessante. Pois. Porque a quantidade de pessoas a escrever para a banda é uma coisa astronómica, não é? E para a orquestra também, mas para a orquestra é um pouco menos. Mas para a banda é astronómica, toda a gente acha que pode ser compositor. E então há muita música má, muita Coca-Cola, coisas... E então às vezes é frustrante que passas 3, 4 dias e não encontras nada interessante. Até que de repente lá aparece uma obra, ou um compositor, algo que tu não conheces, e isso dá-te alento. Mas tem assim algum, por exemplo, algum país ou algum estilo que o fascina mais ou que gosta mais? Assim, eu gosto muito da música americana. Gosto muito da música americana, sobretudo pela exploração tímbrica que eles têm, por toda a parte rítmica, porque misturam, digamos, muitos estilos, ou seja, tentam sempre encontrar o aspecto cultural com o aspecto musical, porque tem muitas influências do jazz, da música negra, do gospel. Por isso, a música americana, de um modo geral, fascina-me bastante. Depois gosto da parte europeia da exploração melódica, digamos assim, e por isso tento sempre contrabalançar. A música japonesa é um bocadinho mais, digamos, interessante, mas é um bocadinho mais esquemática, ou seja, do ponto de vista da estrutura e das ideias musicais, é muito mais previsível, por isso menos surpreendente. É fácil encontrar algo que tu gostes na música japonesa, mas na realidade, quando acabas por começar a ver, é tudo muito parecido. Pois. Depois tens os holandeses e os belgas que tentam sempre criar coisas novas e fazer e há aí sim gente com estilos muito diferentes, e que é interessante também, e que já começam também a beber um pouco da cultura americana e introduzir mesmo, por exemplo, os espanhóis, como estavas a falar um bocadinho do Sonheiro, com o Janine da Era, que explora muito a parte da percussão, que é, digamos, o ponto forte da música americana, e ele também começa, e é interessante ver como ele conjuga muito a parte melódica com todos os efeitos da percussão, ou seja, pronto, e por isso, eu gosto um pouco de tudo, porque também gosto muito de música popular, gosto muito de fado. Para mim, passar o sábado na varanda a almoçar com a minha esposa e ouvir um fado é uma coisa, com um vinho branco fresco, é algo que não se paga, percebes? Não é? Pronto, ou seja, e também porque a minha esposa que tem estilos, digamos, tem gostos diferentes do meu, acaba por me levar também para outras músicas, e às vezes acusava-me porque, lá está, tu és um dinossauro, só ouves este tipo de música, tens que ouvir música nova, e a verdade é que hoje ouço de tudo, é muito engraçado, porque eu sempre gostei muito de jazz. Aliás, eu por acaso não falei nisso no início, mas eu tive uma época que passei muito tempo pelo jazz. Sim, toquei na Orquestra de Jazz do Porto, tive aulas na Escola de Jazz do Porto, toquei num grupo de blues, toquei num grupo de salsa, é verdade, tocava salsa, ou seja, eu gosto sempre de abrir o meu horizonte. E claro, agora, hoje em dia valorizo todo tipo de música, pronto, também pelos meus filhos, o meu filho mais novo que gosta muito do rap e daquela coisa, não sei o quê, pronto, mas é muito engraçado. Por isso, para te dizer, se tenho um estilo preferencial, não tenho, mas gosto muito da música americana, de modo geral, sobretudo para a banda. Ainda falando aqui um bocadinho relacionado com a Armab, queria perguntar como é que depois de alcançar também tantas conquistas e prémios, tanto coletivos como individuais, ao longo destes últimos 20 anos, como é que se criam novos focos e objetivos, e se ainda há assim, algum objetivo que gostasse de alcançar no futuro? Assim, eu na Armab trabalho sempre, costumo dizer, trabalho sempre no arame, não é? Que é uma expressão bastante usada. É, não é? Sabes isso também, não é? E isso para mim já é sempre um objetivo, é sempre uma motivação. Pronto. Eu acho que na Armab nós passamos o tempo a desafiarmos a nós próprios. O que é que me alicia na Armab? Alicia-me saber que
que o caminho não tem fim. Ou seja, as pessoas querem sempre mais, estão sempre à espera de mais de mim, estão sempre à espera o que é que vai acontecer a seguir, não é? E isso faz com que eu também me sinta sempre desafiado, não é? Não é digamos que a Armave não é um posto de trabalho confortável. É algo que está sempre a pôr-me à prova, a desafiar-me. Depois porque tenho músicos também muito bons, que também são um desafio para mim, não é? A nível de objetivos, os objetivos vão aparecendo. Para mim é importante ir aos concursos, sobretudo internacionais, porque isso, lá está, abre portas, dá conhecimento, claro. Proporciona aos músicos experiências incríveis, sim, tocar em grandes salas, independentemente se o júri é correto ou não é correto, se a avaliação é justa ou não é justa, isso é o menos importante. O importante é ir, é mostrar, é proporcionar grandes momentos, é termos grandes momentos musicais que nos motivam. É importante gravar discos, é importante sobretudo gravar concertos ao vivo para mim, porque gravar ao vivo é desafiante, porque a margem de erro é muito menor. Claro. Ou seja, eu vou sempre criando novos objetivos. É importante promover músicos da banda, é importante participar em festivais como nós fazemos. Ou seja, se me dissessem eu tenho um objetivo supremo, não, eu tenho sempre vários objetivos e digamos, vou tentando adequar de acordo com aquilo que são as possibilidades também, digamos, logísticas e financeiras da própria associação, como é óbvio. E tem assim alguma... Claro que eu gostava de ir ao Midwest, a Chicago, mas quando digo ao Presidente, vamos a Chicago, pronto, precisamos de 120 mil euros, e ele diz-me, pronto, mestre, talvez um dia. Estás de vender rifas. Exatamente. Tem assim alguma memória que eu tenha marcado na Armave? Eu tenho uma, que é quando, não sei se foi a primeira vez que eu fui a Valência, mas num convívio, estávamos todos na praia, um momento que, pronto, neste caso foi com o Tiago Granja, que pronto, já não está neste momento na banda, mas também foi uma pessoa que me marcou, o meu colega. Claro. E lá das brincadeiras, estávamos lá todos a brincar e ter feito lá umas flexões, assim, mas pronto, eu acho que é importante também esses momentos de convívio, mas tem-se alguma memória que tenha marcado? Eu tenho muitas memórias da Armave, tantas que me marcaram, mas uma das memórias que mais me marcou e que me sensibilizou foi no final da primeira vez que fomos à Alteia. Que ano? Foi 2007, talvez, não? Por aí, creio eu. E havia um músico, creio que não te lembras, de São Lourenço, que tocava saxofone tenor. Sei quem é, penso que já não estava ou seja, quando entrei já não estava, mas... E ele era um senhor, o avô, e agora tem a neta, que toca tenor também lá, não é? Eu lembro perfeitamente que nós, acho que foi a primeira grande viagem que fizemos, o primeiro grande concurso, porque já tínhamos ido a Líria, creio eu, e lembro perfeitamente, no final saímos do palco, e o senhor que já tinha 70 e tal anos, e que era uma pessoa rija, uma pessoa, digamos, com grande personalidade, agarrar-me nos braços, a chorar e a dizer-me obrigado por me proporcionar um momento destes. Nunca imaginei viver isto na minha vida. E eu nunca me esqueço desse dia. Esse dia para mim foi marcante. Foi marcante por saber que para aquelas pessoas não foi fácil a minha chegada, porque quando cheguei à Armava fiz uma transformação muito grande. E para muitas pessoas foi difícil acompanhar, foi difícil adaptar-se. Achavam que eu era louco, que eu era uma pessoa que não tinha limites a trabalhar, que queria sempre o máximo e trabalhava sempre como trabalho sempre, com grande velocidade, e houve pessoas que não conseguiram acompanhar no início, e esse senhor era da velha geração, e conseguiu acompanhar, e sinto a emoção das palavras dele quando terminamos, e uau, ele dizer uma coisa daquelas, para mim foi um momento inesquecível, normal, foi. Mas tem muitos, não podia estar aqui. E tem assim algum ritual ou assim alguma coisa que costuma fazer sempre antes de um concerto, ou mesmo de algum concurso, uma prova? Não tenho muitos rituais. A única coisa que eu não gosto, a única coisa que eu faço, eu gosto de me vestir no último minuto sempre. Não sei porquê, não gosto de me preparar muito cedo.
gosto de estar em paz, falar com as pessoas, mas só quando está toda a gente prestes a entrar no palco é que eu vou mudar de lado. É assim uma coisa, não sei porquê, mas não tenho grandes rituais. Assim, um pé direito para começar a entrar no palco? Não. Pá, não sou muito supersticioso, por acaso não tenho assim grandes rituais. Quando tinha recitais no Fagote, gostava muito de dormir uma sesta antes de um concerto. Umas horas antes, dormir meia hora, dava-me uma energia, um input maior. Mas assim, rituais não tenho, é mesmo só essa questão da roupa, que gosto de vestir sempre à última da hora. Pronto. E assim, a última pergunta, relativamente à parte das bandas, olhando assim para o futuro, acha que em Portugal há jovens maestros já com perfil para continuar, por exemplo, o seu trabalho que fez ao longo destes últimos anos na Armada e mesmo noutras bandas? Sim, acha que há muita gente boa. Aliás, mesmo puxando a brasa à minha sardinha, não é? Ex-alunos meus que têm feito carreiras fantásticas, o Luciano Pereira, como sabes, em Chaves, está a fazer um trajeto muito bom, o Walter e outros que têm marcado a diferença, e acho que há gente jovem a trabalhar muito bem, o Filipe trabalha muito bem, sei lá, o Bruno Costa trabalha muito bem, há muita gente a trabalhar bem hoje em dia. Acho que porque são bons músicos e acabam por também ter boa matéria, não é? Boa matéria humana, e são pessoas que querem fazer bem, e há muita gente a trabalhar bem, acho que sim. Acho que o futuro a esse nível, se continuar a haver, digamos, e nós temos visto que tem havido cada vez há mais escolas de direção, e isso é bom, porque as pessoas podem escolher, claro. Lá está, podem escolher com quem se identificam mais, não é? Tenho-me a lembrar que Chaves agora, o Luciano tem uma escola, o Filipe Fonseca tem uma escola, existe outra escola aqui com a BSP, existe a minha escola, ou seja, há várias... Mas nas universidades também. Sim, mas nas universidades, Aveiro, Lisboa, por isso eu acho que havendo formação, e cada vez há mais formação, as pessoas têm mais, digamos, têm mais leques de opção, acho que cada vez o nível poderá ser melhor. Sim, quanto mais conhecimento, melhor. Claro, óbvio. Aqui é uma parte um bocadinho mais pessoal, e já depois, antes de chegar à parte da ansiedade, que até é um tema que nós vamos sempre falar aqui no podcast, queria perguntar se já se sente realizado a nível profissional e pessoal, e se tem assim alguma coisa, algum objetivo, ou assim, alguma coisa que ainda gostasse de atingir ou alcançar. Assim, eu acho que não sou muito novo para estar, para dar por, digamos, por terminada a minha caminhada, e por isso eu nunca estou, digamos, plenamente satisfeito, não é? Eu quero sempre ter objetivos, porque é isso que me motiva para trabalhar, não é? Claro. Se me disseres assim, se eu tenho objetivos pessoais, tenho bastantes. Sobretudo tenho mais objetivos pessoais do que propriamente profissionais, não é? Acho que a nível profissional já tenho deixado um legado interessante. Não quer dizer que não queira desafiar novos projetos e desafiar-me sempre, porque é isso que eu quero. Não quero dizer também que vou ficar muito mais anos no mundo musical, porque também não sei. Ao nível pessoal tenho bastantes objetivos. Primeiro, a educação dos meus filhos é muito importante, para mim é fundamental. A felicidade com a minha mulher, como é óbvio. E, sobretudo, envelhecer num sítio bonito como a Régua. Olhar para esta paisagem aqui. Sim, esta eu gosto muito, mas gosto mais da paisagem da Régua. E envelhecer com a minha mulher na Régua, a ler livros e a estudar e a respirar aquele ar puro e aquele silêncio. Digamos que esses são os meus objetivos pessoais na vida, não é? Mas, sobretudo, do ponto de vista... Os meus objetivos são mais do ponto de vista, digamos, familiar. De ver os meus filhos, proporcionar aos meus filhos a educação que eles precisarem, não é? E depois viver momentos felizes com a minha mulher, isso é muito importante. E com a minha família, com os meus amigos, que tenho bastantes amigos interessantes. Do ponto de vista profissional, eu acho que os objetivos muitas vezes não dependem de nós, dependem
dependem do destino, dependem do que a vida te pode trazer, não é? Quer dizer, Mas pronto, se poderia haver assim algum que tivesse em mente ou que realmente gostasse ainda de... E eu gosto de tudo o que faço, por isso, às vezes tenho amigos que perguntam assim, pá, porquê é que tu não fazes mais coisas? Porquê é que não diriges mais no estrangeiro? Porquê é que não fazes uma carreira internacional? E eu digo, pá, porque eu tenho família, porque eu tenho... A vida não é só trabalho, não é? E eu não posso só alimentar o meu ego. Nós os médicos, por norma, somos muito narcisistas, não é? Achamos que o mundo sem nós não existe. Isso é mentira. Isso é mentira, não é? Nós somos mais alguém a acrescentar, não somos os únicos. Não é? Há muita gente que sabe mais do que nós e há gente que sabe muito mais do que eu. Mas além de narcisistas, muitas vezes somos muito ambiciosos, demasiado ambiciosos. E atenção, não estou a dizer que não sou ambicioso. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa e gosto muito de ter desafios, mas eu acho que não podemos ser obcecados. A obsessão, às vezes, transpõe-se acima daquilo que é aceitável. Por isso, eu acho que, acima de tudo, para mim, o meu objetivo é aquilo que eu posso controlar, que é o aspecto familiar, o aspecto da amizade, das relações com os meus, digamos assim, não é? Depois, tudo o que aparecer do ponto de vista profissional vai ser uma bênção e eu vou agradecer. Mas, claro que eu gostava de dirigir alguns sítios que dirigi poucas vezes, mas se vou dizer não durmo por causa disso, não, claro que durmo, durmo na mesma. Ou seja, não, como eu disse no início, se te lembras da nossa conversa, eu não quero trabalhar para ser o melhor, eu quero trabalhar para ser o melhor comigo próprio, sentir-me bem. E eu sinto-me bem com aquilo que faço. E já agora falando também um bocadinho dos seus filhos, eu sei que os dois também estão ligados à parte musical, mas acha ou gostava que algum deles realmente seguisse música? Eu, ao contrário daqueles pais que dizem que são muito liberais, que o meu filho faz tudo o que quiser na vida, e eu nunca fui assim. E eu acho que há coisas que é importante incutir nos nossos filhos. Acho que os nossos filhos, quando são miúdos, não têm capacidade, ou os miúdos não têm capacidade para decidir a vida deles aos 7 ou 8 anos. Mas os pais têm a obrigação de os encaminhar. Não obrigar, mas encaminhar. Claro. Por exemplo, o meu filho mais velho tocava piano muito bem e chegou ao 10º ano, lá está, naquela altura em que os miúdos todos têm de decidir. Fizeram uma escolha, não é? E disse-me, papá, eu gosto muito de tocar piano, mas eu gostava de ser médico. A medicina é uma coisa que me fascina, adoro. Aliás, nós aqui em casa vemos séries de Anatomy of Grey, essas coisas assim, porque sempre me fascinou. E eu, claro, opá, tudo bem. Então, se queres ser médico, infelizmente neste país para medicina, tens de ter notas astronomicamente altas. Sim. Por isso vais ter que te dedicar 100% à escola e deixou o piano para segundo plano. No entanto, agora que já está, felizmente, está em medicina, já está no 3º ano, desde que eu já sou velho, chega ao fim de semana e vai sempre ao piano, vai ali ao piano, e vai tocar. Não é? O que é ótimo. Ou seja, era aquilo que eu falava há bocado. Também se tornou um grande consumidor de boa música. Não é? Meu filho vai tomar banho a ouvir Rachmaninoff ou ouvir percebes, pronto. O mais novo, que tinha talento para quase todos os instrumentos, decidiu querer ser violinista. Pronto, e acho que vai ser a carreira dele, espero eu. Mas dizer assim, se eu gostaria... Eu quero que eles sejam felizes dentro daquilo que é algo estruturado, não aquela coisa de um amor e uma cabana, não é? Mas sim, claro, se eu for violinista vou ficar muito feliz, claro que sim. E tinha mais 2 perguntinhas, e uma delas era se sente que tem a valorização que merece cá em Portugal, desde oportunidades a convites, ou sente que às vezes há outros países que acabam por valorizar mais, às vezes por chamar mais para fazer certos tipos também de concertos, o júri, como já sei que aconteceu, às vezes. É assim, eu acho que eu já estou no mercado há muito tempo, não é? E já passei por muitos sítios, já fiz masterclasses pelo país todo e estágios pelo país todo,
E acho que às vezes as escolas e as bandas querem sempre alguém novo e é legítimo, completamente legítimo. E eu não sou uma pessoa muito aberta à sociedade, apesar de ser uma pessoa muito extrovertida. Aqueles que me conhecem têm uma imagem mais real de mim, mas se calhar aqueles que não me conhecem, eu lembro que há um ano atrás havia aí um fulano no Facebook que era o Mestre Seródio ou qualquer coisa assim. Sim, e que um dia fez uma crítica sobre mim, muito engraçada, que era que eu tinha mau feitio, que tinha cara de que toda a gente me deve alguma coisa. É provável, como eu dizia, eu a trabalhar sou um bocadinho mais focado e não tenho a estar tão relaxado, tão descontraído, e se calhar não deixo com que as pessoas entrem tanto na minha vida. E eu já tenho uma idade em que escolho os meus amigos, graças a Deus. Claro. Não é? Mas isto para dizer o quê? Que efetivamente... e agora estava-me a perder, estava-me a perguntar... A questão da valorização. Da valorização. E eu acho que mesmo aquelas pessoas que acham que eu sou um tipo arrogante, fechado, assim, acho que toda a gente reconhece que o meu trabalho fala por si, não é? Ou seja, toda a gente reconhece o meu trabalho. No entanto, acho que do ponto de vista artístico, os nossos vizinhos espanhóis valorizam mais o meu trabalho do que os portugueses. Mas e também verdade, poderá ser também por causa de também haver mais investimento na parte cultural? Ou... Eu acho que é uma questão cultural mesmo, de cultura. E eu, nos últimos anos, tenho trabalhado imenso em Espanha, imenso. Quer em universidades, quer em bandas, quer em escolas, quer em concursos. Posso dizer que já estive de júri dos principais concursos espanhóis todos, desde Valência, Alteia, tive Mota del Cuervo, Almazra, já, imensos. Zamora, pronto, e as pessoas valorizam muito o meu trabalho em Espanha, mas não quer dizer que não valorizem aqui. E eu acho que se calhar as pessoas já estão cansadas de mim e de ver a minha cara em todo lado e dizer, vamos agora investir noutras pessoas, o que é normal, é completamente normal, mas dizer, e uma coisa que eu sempre falo com os meus filhos e aqui em casa, na educação deles, que é, as pessoas podem não gostar de nós do ponto de vista pessoal e podem até dizer mal e dizer que tu és um arrogante. A única coisa que eu não quero é que diga que tu és incompetente. E eu acho que ninguém no meio musical me pode chamar de incompetente. Por isso para mim já é a maior valorização que me podem dar. Ok. E então, por último, queria perguntar se tem assim outras paixões fora do mundo da música? Tenho, claro que tenho. Além da minha mulher e dos meus filhos, claro. Tenho uma paixão louca pela cozinha. Adoro cozinhar. Adoro. Qual é que é assim, o seu prato de eleição, mas feito por si? Ui, tenho vários. Podíamos ter combinado então aqui uma prova. É verdade. E eu gosto muito de cozinhar. Eu cozinho todos os dias. Incrível. Cozinho todos os dias. Porque também o meu horário permite flexibilizar e eu cozinho todos os dias. Eu adoro cozinhar. Claro que no dia-a-dia faço comida mais simples, mas de vez em quando gosto de fazer os meus pratos elaborados, com bons pairings de vinhos, também gosto muito de apreciar bons vinhos. Digamos que o meu grande hobby é a cozinha. Então, mas sem dizer assim um prato que faça que seja o seu, se quiser impressionar alguém, qual é que é o seu prato que... Não sei, tenho vários. Pode ser, sei lá, um bife de atum, sim, marinado, sei lá. Eu gosto muito de diversificar. E sobretudo gosto de criar coisas novas e ir à procura. Não sou, digamos, perfeccionista ao ponto de... Mas gosto sobretudo de trabalhar o sabor, a textura, de procurar bons sabores e aromas. Acho que isso para mim é giro. Gosto muito. Ok. A busca de conhecimento mesmo na culinária. Claro. Então, passando agora um bocadinho mais para a parte da ansiedade, eu queria perguntar se considera uma pessoa que lida bem com a ansiedade ou não, e se realmente houve assim algum momento da sua vida que se sentiu mais ansioso ou mais desmotivado. Assim, eu na minha adolescência passei por uma fase difícil, lá está, aquilo que falávamos há bocado, dos meus 14, 15 anos, e eu ficava muito ansioso antes das audições,
e ficava cheio de pintas vermelhas na cara e não sei o quê, e era tudo ansiedade. Mas depois percebi que aquela ansiedade era falta de estudo. Ou seja, e eu comecei a perceber que se estivesse muito seguro, se estudasse mais, que isso era o maior, digamos, anti-stress e o maior antídoto para a ansiedade. Hoje em dia, eu adoro lidar com a pressão. Adoro. E eu lido, para mim, trabalhar sem pressão já não me motiva. Eu gosto de ter pressão. Por isso é que te disse há um bocadinho que trabalhamos no arame. Por isso é que eu gosto dos grandes palcos, por isso é que eu gosto dos grandes concursos. Essa adrenalina faz-me bem. É que motiva. Faz-me bem, dá-me vida. E eu adoro trabalhar sob pressão. Adoro trabalhar com pessoas que me questionem, que me desafiem, que me ponham à prova. Sim, eu controlo muito bem a ansiedade. Não sou nada ansioso. Não estou a dizer que não fique, atenção, não fique nervoso. Não. Porque aqueles músicos dizem que não sentem nervosismo nenhum, das duas uma. Ou não são músicos ou estão mortos. Porque toda a gente tem que sentir uma adrenalina. Ou então tem que mudar de profissão, porque então já não estão motivados para trabalhar. Mas tem-se algum truque ou algum mecanismo que faça realmente conseguir lidar melhor com isso? Ou foi isso? Tenho, é a preparação. Sentir-me preparado. É mesmo? Sentir-me preparado. Estudar muito. Sentir-me super bem. E quando entro no palco eu penso, não, eu tenho isto muito bem estudado e eu estou preparado para isto. Por isso eu vou fazer o meu melhor. E por último, se há... O ano passado, só para sim, claro. A minha mulher toca connosco na Armava agora, não é? Vai connosco porque faz-me companhia e como amadora faço um trabalho engraçado. E o ano passado foi a primeira vez a Valência connosco e ela estava em pânico. E eu disse, não te preocupes, eu estou bem, eu estou preparado. E eu disse, isso é quase arrogante o que estás a dizer. Isso é quase insultuoso. Como é que podes dizer uma coisa dessas numa sala dessas? Não, eu estou preparado. Eu estou preparado. Porque eu também sei que o meu estado de espírito vai influenciar todo o meu grupo. Claro. Sim, ainda por cima... E se eu não transmito confiança, então ninguém vai transmitir. Por isso eu preparo-me muito antes. Preparo-me imenso. E lido bem com a pressão. Gosto muito da pressão. Da adrenalina do palco. Tenho gostado do papel que está. É verdade. Então, agora em último, se em algum momento assim da sua vida sentiu que teve de escolher também entre a parte pessoal e profissional, e se, pronto, como é que, se aconteceu, como é que... Sim, isso aconteceu, mas eu lidei bem com isso. Porque quando eu fui estudar para a Alemanha, o meu professor queria muito que eu ficasse na Alemanha. Porque na altura havia algumas boas orquestras com lugares disponíveis e ele achava que se eu fizesse prova em 2 ou 3 orquestras, algumas até de nível A, que tinha grandes hipóteses de ganhar lugares. E eu disse-lhe que não queria. Que foi um escândalo. Não é? Porque na Alemanha um bom músico tem que tocar numa boa orquestra. Claro. Mas eu aí já tinha um filho, era casado na altura, tinha a minha vida cá, estruturada, e claro que não optei digamos, não deixei de ser músico, ou seja, mas foi uma opção, digamos, que me fez pensar durante 30 segundos. E dizer, não, eu não vou deixar, não vou emigrar, vou ficar em Portugal, vou continuar a minha vida. Mas na altura era aliciante, porque eram boas orquestras, na altura estávamos a falar de Bamberg e Polónias, que eram boas orquestras que tinham lugares abertos e que eu tinha convite para fazer prova. E na altura não quis. Não quer dizer que era garantido que pudesse ficar, mas sei que tinha, segundo o meu professor, tinha grandes chances. Pronto, e foi das poucas vezes em que eu tive que optar. Mas acho que a vida... Eu não sou uma pessoa obcecada por nada. Eu aceito o que a vida me dá. Por isso confio bastante no destino. O destino, para mim, deixa a vida correr. Levo a vida... Tenho objetivos a médio e longo prazo, mas se tiver que me desviar deles, também me desvio. Não tem problema nenhum. Não.
Antes das perguntas rápidas, tenho só assim uma pergunta que costumo fazer sempre, aqui para acabar, que é para recomendar um livro, uma série, um filme. Já falamos de algumas séries que via com os seus filhos. Sim, sim, mas sim. tem-se algum livro, alguma série, algum filme que aconselho ou que esteja a ver neste momento? Olha, eu já li imenso, agora tenho muito menos tempo e também invisto muito tempo a estudar outro tipo de coisas. Uhum. Mas gosto muito de vários tipos de literatura, desde literatura mais fácil, sei lá, já houve uma altura quando era mais novo que lia os livros todos do Poirot, da Agatha Christie. Também tive uma fase, às vezes quando leitura fácil leio Daniel Silva para ver, mas sei lá, gosto de Luís Zafrón, gosto de várias leituras, digamos assim. Séries, pá, lá está, um bocado por influência, vemos muito Anatomia de Grey, tudo o que está ligado à medicina e gosto muito dos procedimentos e essas coisas todas. Mas também gosto de séries históricas, gosto muito de ver documentários. Há dias vi alguns documentários, sobretudo americanos, ligados à violência e coisas assim. Agora está muito na moda os irmãos Menendez, não é? Menendez, Sim, não é? por acaso não vi ainda. Sim, pronto, gosto de estar um bocadinho a par das tendências também, digamos assim, mas digamos assim, acho que é importante beber um bocadinho de tudo. Indo então agora às perguntas rápidas. Perguntas rápidas. Aqui, lá está, o mais importante às vezes não é ser a resposta principal, mas às vezes a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Ou mesmo que não seja realmente. Pronto, o importante é ser rápido. Não te esqueças, tem que haver uma pergunta de futebol, para dizer Porto. Vamos ver. Se eu não arranjei aqui uma estratégia. Vamos ver. Então a primeira pergunta é: saxofone, fagote ou direção? Direção. Nunca mais dirigir ou passar a ser adepto do Benfica? Nunca mais dirigir. Tinha uma futebol, está a ver? Eu estava a pensar entre adepto do Benfica ou a questão das Champions, do Porto, assim, mas... Não, nunca mais dirigir. Pronto. Castelo de Paiva ou Porto? Porto. Orquestra e Banda Sinfónica dos Jovens de Santa Maria da Feira ou Armava? Esta foi para lixar. Tem de ser rápido. As duas. Ok, eu aceito. Não quero criar. Qual é que é a sua comida favorita? Cozida portuguesa. Também é minha. Qual é que é o seu lugar favorito? Régua. Um professor que, de forma geral, não tem sido de música, mas que mais marcou? Pode ser de música também. Professor que mais marcou. Primeira pessoa que lhe veio à cabeça? Pizza Maia, claro. Que outra profissão é que teria? Chefe de cozinha. Quando pensa em ansiedade, qual é que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Beber um bom vinho. Uma pessoa que o tenha marcado? Meu pai. E por último, qual é que é o seu maior sonho? Ser como o meu pai. Mestre, muito obrigado.